Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor também por mais um bom dia, Espírito Santo. Que Deus possa estar encontrando no seu coração e no meu uma disposição, não um cansaço, não um sentimento rotineiro de que mais uma vez temos que dobrar o joelho. Não, você não precisa disso. Você não precisa me agradar, você não precisa fazer isso por força. Porque Zacarias 4,6 diz que é pelo Espírito Santo, não é por força nem por violência. Se o Espírito Santo não te convenceu, não pode fazer uma oração apenas porque é algo que você sabe que à meia-noite acontece, ou 1, às 3, ou às 6 da manhã, porque não terá efeito sobre a sua vida. Você vai viver uma vida sem efeitos, sem resultados. Então faça com amor, faça com amor, faça de todo o teu coração e espere no Senhor. Como diz alguns, se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Então, a gente às vezes perde tempo com tanta coisa, né? Você estressa com pessoas, você estressa com você estressa com situações, você estressa com coisas. Então, são 24 horas um dia, tem 24 horas. Talvez você passe grande parte das 24 horas de um dia dormindo. Eu não sei quantas horas você dorme por dia. Mas, de qualquer forma, em 24 horas, quanto tempo você separa para Deus? Às vezes a gente reclama injustamente, porque nós damos tão pouco para Deus, daquele que pode nos dar tudo que nós precisamos. Por que damos tão pouco para aquele que pode nos dar o tudo e damos tanto para circunstâncias de pessoas que não podem nos dar nada? Acredite que este tempo é valioso, então faça essa oração, faça esse compromisso com Deus, de estar orando, está fazendo o jejum que Deus recebe, está adorando a Deus com os seus atos de vida, e vai dar tudo certo. Deus vai cuidar de você, tá bom? Eu quero ler aquilo que nós falamos, né? Prometemos, que está em Isaías capítulo 27, versículo 1, que diz assim o texto: Deus ama o seu povo e o salva, é o prólogo do texto. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz ou voadora, em algumas traduções, o dragão e a serpente sinuosa ou tortuosa, e matará a serpente, o monstro que habita no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, porque eu, Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e nem de dia, sempre eu cuidarei dela. A palavra de Deus. Então há uma promessa de Deus, e nós estamos estudando Apocalipse, repito, da derrota de Satanás. Ele será vencido, creia nisso. O prazo dele, ele já veio expulso do céu com data limitada, uma data de expiração. Ele tem data de expiração, você não. Você e eu, por mais que nós já tenhamos errado, nós estamos tendo a oportunidade de consertar a vida. Porque não adianta também você achar que fez 90%, 99% de certo e está tudo certo. Você e eu não seremos julgados por 99% do que fizemos certo, é por 1% que estamos fazendo de errado. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo traz juízo. Ao pecado de morte e sem morte. Então sem morte, não, sem morte, para resumir, ele te dá a oportunidade de arrependimento. E o pecado de morte?
não te dá a oportunidade de se redimir. Deus endurece o coração para que não haja em você arrependimento. Você viu o que nós lemos em 1 Romanos? Romanos capítulo 1, verso 22 adiante, você viu? Sobre a educação de gênero sexual. Você viu? Está claro lá? Podia ter lido vários textos, mas vou deixar isso para o livro que vou lançar. Muitos versículos, mais de 300 versículos só sobre esse assunto. E você viu como é que Deus mesmo endurece o coração? Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Deus, Ele permite, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e depois em 2 Tessalonicenses também, capítulo de número 2, versículos de número 10 e 11 também. Você lê lá. Deus endurece, porque rejeitaram o Evangelho. Mateus capítulo 3, 15 adiante. Provérbio 29, versículo 1. Deus endurece. Então isso é o pecado de morte. Quais são os pecados de morte? Quais são os pecados que não são de morte, que me dá a oportunidade de arrepender? Então não importa como você está me ouvindo agora, Deus está te dando oportunidade, assim como a mim, todo dia. O Senhor nos disse que todas as vezes que orarmos, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Não está ensinado em Mateus 6? Não sei o que fazer. Aí eu não lembro que tenha pecado, pastor, você pode não lembrar. Mas com certeza, em algum momento você deixou de fazer um bem que devia. Talvez você não tenha feito o mal diretamente, mas não fazer o bem é fazer o mal. E é simples assim. Como diz Ezequiel, o dia que o justo pecar, a justiça, os atos de justiça que tiver cometido, não o salvará. 32:12 de Ezequiel, não o salvará. Então, está claro, Ezequiel, que eu serei julgado justamente pelo 1% que fiz de errado. Então vamos procurar ouvir a palavra atentamente, com o coração puro. Aí sim, os seus pecados não são de morte. Eles são de morte se você não se arrepender. A morte que eu falo é espiritual, porque a carnal todos nós vamos morrer um dia. Ainda que seja para esse mundo de uma vez, se Jesus voltar amanhã e nós formos arrebatados, então nós morremos para esse mundo. Então aqui, nesse texto, Deus está dizendo que Ele castigará com dura espada e grande e poderosa. Quem que é espada poderosa? É a Bíblia Sagrada. E essa espada é grande e forte, ela é grande. Ela tem um alcance, por que grande? Porque ela tem um alcance inimaginável, ela é grande. Ela alcança aonde muitas das vezes a sua fé ainda não alcançou. E ela é forte, ela é resistente. Forte porque ela é resistente a qualquer circunstância, a qualquer crise, a qualquer partido político. Ela é forte. Diz a Bíblia, ele vencerá a serpente, que nós vamos falar da serpente e do dragão no Apocalipse, daqui a pouco. Você vai entender essa passagem aqui do capítulo 27. Está revelada em Apocalipse. Então ele disse, eu vencerei ela. A serpente que é veloz. Satanás é que eu digo, enquanto você dorme, se eu cochilar aqui meia hora, Satanás não cochila. Se você dormir 2 horas, Satanás não dormiu. Você já está 2 horas a menos do que ele. Se você dormiu 8 horas, foi 8 horas que ele trabalhou enquanto você estava sossegado. Ele está trabalhando. Fazendo projeto para te destruir assim que você acordar. Por isso que você já acorda azedo. Mas Salmo 4:8 diz que se você for fiel a Deus, até enquanto você dorme, Deus cuida e abençoa a sua vida. Já pensou? Enquanto você está dormindo, Deus está preparando a colheita. Mas é aquilo que eu disse, é uma ação com impulsividade. A impulsão da sua oração e do seu jejum é a fidelidade, a lealdade e o amor. Desculpe, então, meus amados irmãos, Satanás é assim. Ele chega na frente, se a gente não tiver Deus. Ele chega na frente, te destrói. Você faz um currículo, daqui a pouco você se decepciona porque seu currículo foi rejeitado, alguém chegou na frente. Mas não é que alguém chegou na frente, você foi entrevistado primeiro, mas alguém chegou uma semana depois. Satanás passou o seu currículo para trás e botou o dele para ele ser aprovado.
Muitas das vezes você faz um projeto de vida e parece que Satanás chegou lá e melou a sua vitória. Por isso que muita gente diz aí, ó, não conta a sua bênção não, porque, olha, pode dar azar. Não, não existe azar para quem está com Cristo. É Deus que cuida do seu presente e do seu futuro. É o Deus que apaga o teu passado errado. Mas o Satanás é veloz, Deus sabe disso. Então a gente tem que viver uma perseverança. Porque vai haver momentos que você vai perceber que as coisas deram errado quando você esperava que tudo desse certo. Por que deu errado quando você esperava que desse certo? Porque ele foi veloz, ele foi mais rápido que você. Ele minou o seu projeto. Mas Deus promete uma vingança. E diz ainda que Satanás, além de ser veloz, ele é sinuoso, ele é sinuoso. Os caminhos sinuosos. Ele é tortuoso. Quer dizer, ele faz qualquer atalho para chegar em você. Se ele não puder te destruir através da sua esposa, do teu marido, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe, ele vai usar o vizinho. Se ele não puder usar o vizinho, ele usa alguém no teu trabalho. Se ele não usar alguém no teu trabalho, ele usa alguém na igreja. Ele vai encontrar uma maneira de derrotar você. E segundo a revelação, que o Satanás não tem nada certo nele, ele é todo torto. Ainda vejo alguém, às vezes alguns crentes dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. O que é isso? Você vê que às vezes a gente ouve coisa que é difícil acreditar que um crente disse isso, que Deus escreve por linhas tortas coisa certa. Que é isso? Deus é sábio, Deus é esse que escreve por linhas tortas? Não, Deus escreve por mistérios coisas certas. E isso, por mistérios sim, por linhas tortas não. Deus não é analfabeto não. Então às vezes as pessoas pecam pelo que fala, por falta de conhecimento. E por achar que isso é insignificante, Deus conhece meu coração. Meu filho, as tuas palavras, a tua boca te destrói ou te constrói. A sua boca pode destruir a tua vida. Pode arruinar a sua vida. O proverbiano diz que do fruto dos meus lábios farta o meu ventre, o meu interior. Diz aqui a Bíblia Sagrada, ó. E além de Satanás ser tortuoso, Deus vai o matar e destruir aquele que anda por sobre o mar. A serpente aquática, né? E algumas tradições mais antigas. O mar é o mundo jaz no maligno. A serpente aprendeu a andar camuflada. Não é isso que está em 2 Coríntios 11:14? Ele vem como anjo de luz. Ele engana a gente. Você casa errado, você namora errado. Todos nós temos probabilidade. Ninguém é melhor que ninguém. Por isso, irmãos, que a gente tem que entender por que Jesus disse para Josué: medite neste livro dia e noite. Quantas vezes você ler a Bíblia por dia? Se não tivesse essa oração aqui, que mensagem você teria ouvido já? Eu ia esperar o culto. Não. Então, o Satanás, ele é astuto. Ele tenta destruir a nossa vida. Ele tenta minar a nossa vida. Quem sabe ele fez com que a sua vida pegasse caminhos tortuosos, como diz aqui. Mas Isaías 45, verso de número 1 ao 7, a Bíblia é clara que o Senhor vai consertar os caminhos tortos. O Senhor endireita os caminhos tortos. Então vamos viver uma vida com intensidade, porque a palavra de Deus é que é a arma para vencermos esse dragão, esse Satanás veloz. Confia na palavra, confia, e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Vamos falar com Deus. Os pedidos de oração estão aqui. E se você tiver algum pedido que não está aqui, pode enviar o seu pedido, nós oramos, mas que sejam pedidos inteligentes. Agora de ficar pedindo aqui toda hora, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Pede vida com Deus. Pastor, ora pela minha vida espiritual. Pastor, ora pela conversão dos meus filhos. Pastor, ora para que o meu casamento seja sarado, que eu melhore como esposa, que eu melhore como marido. Pastor, ore pela minha fidelidade. Eu não estou conseguindo ser fiel a Deus em muitas áreas da minha vida. Então, essas são orações que faz sentido. Senhor, meu Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui de joelhos diante do Senhor, estarmos aqui orando, estarmos aqui, meu Deus, nos humilhando e dizendo: tenha compaixão de nós. Tomamos posse de tudo que o Senhor ministrou agora, em Isaías 27, em que chegará o dia que o Senhor dirá: cantai, ó vinha minha. E o Senhor prometeu que regaria nós dia e noite, cuidaria da nossa vida. Por que a gente não faz uma aliança definitiva com o Senhor? É isso que o diabo não quer. As pessoas estão fazendo aliança com as coisas. O mundo faz aliança com as coisas. Quando o Senhor livra da morte, ele disse: graças a Deus. Quando eles ganham um presente, ele disse: se não fosse Deus, eu não teria ganhado. Então, toda coisa boa, eles agradecem o Senhor. Mas as coisas ruins, murmuram, reclamam e preferem terceirizar a culpa. Ajuda-nos a fazer uma aliança com o Senhor e viver esse Isaías, no verso de número 2, que o Senhor prometeu cuidar de nós dia e noite, regar a nossa vida, prosperar a nossa vida. Ajuda-nos, meu Deus, a cantar. Cantar é um sinônimo de alguém que está alegre. Cantar é um sinônimo de alguém que quer dedicar o cântico a alguém, seja uma pessoa amada, ou seja ao Senhor mesmo. E o salmista mandai que todos os povos cantai louvores ao Senhor. Então, meu Deus e Pai, que nós venhamos vencer o pecado, que nós venhamos vencer todas as tentações que vierem, que nós possamos vencer todas as adversidades que baterem na nossa porta. Que o Senhor ajude-nos, que a gente vença, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que tentar desviar a nossa atenção, tudo aquilo que o Satanás tortuosamente tentar nos desviar do caminho do Senhor. Ajude, meu Deus e meu Pai. Ele é veloz, mas nunca foi mais rápido que o Senhor. Se ele já tem maquinado algo para nos surpreender, se o Satanás tem preparado armadilhas para nós, ajuda-nos, meu Deus, a termos uma visão ampla do Senhor, uma visão, meu Deus, aguçada, para que nós não venhamos, meu Pai, perder a salvação, perdermos a comunhão, porque com comunhão, repito, o Senhor cuidará da gente todo dia. Então vença, Pai, e que nós tenhamos certeza que a Tua palavra é grande, ampla, é forte, resistente, e ela vencerá o diabo. E a palavra é Jesus Cristo, o Verbo vivo. Ajuda, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos para que nós tenhamos motivos para se alegrar nesse dia, inspirações, aspirações. Ajuda-nos, meu Deus, a viver um dia com equilíbrio, a vivermos um dia, meu Deus, com perfeição. Ajude-nos a fazer como está em Eclesiastes 9:10, tudo que vier nas nossas mãos a fazer, façamos bem feito. A dona de casa que for fazer uma comida, que faça o melhor. Se ela for trabalhar em algum trabalho do lado de fora do seu lar, secular, que faça o melhor. Assim os irmãos, aqueles que, meu Deus, têm que fazer algo, que façam com o melhor. O Senhor disse: fazei com toda a tua força, com excelência, porque quando morrer, de nada pode fazer. E a gente, às vezes, desperdiça as oportunidades, porque fica olhando as adversidades. Eu suplico ao Senhor, eu clamo ao Senhor, ajuda-me, Pai, ajude-me a ser, meu Deus, um homem, meu Deus, sábio. Ajude a ser um homem, meu Pai, atento, com discernimento, para saber, meu Deus, o caminho a prosseguir. E assim a todos os meus irmãos e irmãs que oram comigo, ajude, meu Deus, as famílias que pedem oração agora, famílias que estão de joelho,
em prol do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, meu Deus, de parentes que possam estar sofrendo, que possam estar desempregados, que possam estar viciados, que possam estar enfermos de alguma outra enfermidade. Ouça as orações que têm sido pedidas para a conversão de filhos, para o amadurecimento da fé nos pais. Ó Deus e Senhor, coloca sobre cada um dos teus filhos a inteligência que vem do alto, a sabedoria do alto, para não insistirem, não teimarem em fazer aquilo que o Senhor já quer que há muito tempo que mudem. Tem gente fazendo o trabalho errado, estão na empresa errada, estão no negócio errado, estão na cidade errada, estão na casa errada, estão no relacionamento errado, estão no país errado. Por quê? Porque teimam, procuram o caminho mais fácil, procura ver aquilo que está dando certo e pensa que isso é o Senhor. Nem tudo que parece estar dando certo é do Senhor. Às vezes aquilo que parece ser difícil, as portas estão fechadas, é que o Senhor está no projeto. Nós aprendemos isso, meu Deus. Não era fácil o caminho de Josué até Canaã, mas ele não desistiu, o Senhor estava com ele. Os espias desistiram. E às vezes o caminho que é fácil é o que não é do Senhor. O profeta de 2 Reis 13, ele volta para comer na casa do outro profeta. Parecia um banquete, parecia algo plausível, uma honra para quem havia feito a obra do Senhor. E aquilo que parecia um caminho fácil foi quando ele estava decidindo morrer, porque o Senhor tinha dito para ele não comer na casa de ninguém. Quantas vezes a gente acha que a oferta de alguém, a ajuda que alguém está nos dando é uma porta que o Senhor está abrindo para a nossa vida. E não é porta do Senhor, é porta do Satanás. E às vezes uma porta está sendo fechada, aonde a gente pede um favor, e a gente reclama e murmura da pessoa, e pergunta ao Senhor, por que fechou a porta? Quando não entende que o Senhor usou aquela pessoa para trazer livramento para a nossa vida. Dê discernimento a cada um de nós, para entendermos isso. Porque o diabo quer que a gente culpe as pessoas pela nossa derrota. O diabo quer que a gente cobre das pessoas aquilo que só o Senhor pode nos dar. E a gente quer que as pessoas nos dê. Ajude, meu Deus. Tenha compaixão de nós. Por isso eu peço, não deixe a gente viver sem o Teu Espírito Santo. Não deixe a gente viver sem a direção, sem o ensinamento do Espírito Santo. Não deixe a gente caminhar, meu Deus, sem, meu Deus, a luz do Teu Espírito Santo. Ajude-nos pela manhã, quando acordarmos, possamos procurar um texto bíblico para reforçar esse texto na quarta-feira. Ajude-nos, se precisar durante o dia alguém abrir a Bíblia no seu consultório, ter uma Bíblia no seu trabalho, ter uma Bíblia no banheiro do seu trabalho, poder lá ler quando alguém nem sabe que a pessoa está lendo dentro do banheiro a Bíblia. Foi isso que o Senhor me deu aqui na minha casa, por isso que eu coloquei em cada banheiro uma Bíblia, na cozinha uma Bíblia, aqui na sala Bíblia, nos quartos Bíblia. Porque aonde quer que eu esteja nesta casa, eu tenho oportunidade de ler a Bíblia. Eu não preciso ir no meu quarto, eu não preciso ir no quarto de oração. Eu posso ler aonde eu estou, porque cada cômodo tem a sua Bíblia. Ajude os teus filhos e as tuas filhas a entender isso. Porque a promessa de Isaías que nós lemos é que o Senhor, pela sua espada, pela tua palavra, o diabo será vencido. E quem vai segurar essa espada? Somos nós. Somos nós que, ao usar esta palavra, somos nós, ao manusear esta palavra, e é nela que nós vamos vencer o diabo. É vivendo ela, é tomando posse de cada mandamento, de cada ordem do Senhor, estilo de vida, como a gente tem que viver a nossa vida, é que vai nos ajudar. Porque se obedecermos essa palavra, ela vai fazer com que nós vençamos o diabo. Ele é veloz, não contra a palavra. Ele é tortuoso, não contra a palavra. Ele camufla, não contra a palavra. Ele pode ser sagaz, não contra a palavra. Satanás pode ser forte, não contra a palavra. Então, meu Deus,
Se o diabo já nos fez sofrer tanto, chorar tanto, quem sabe tem gente aí que tem vivido de choros, de lágrimas, de angústia, mas a Bíblia declara que através da palavra nós vamos cantar com júbilos. Então que ninguém viva a palavra conveniente, que ninguém viva a palavra só no dia da pregação, que viva esta palavra no seu dia a dia, comunhando, meu Deus, as verdades do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Essa é a minha oração, a nossa oração, hoje e até que o Senhor queira que continuemos aqui. Amém. E graças te damos. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau.